Quantas vezes eu orei pra ver tudo acabar, que Jesus voltasse logo de uma vez. E nessas eu me esqueci de amar o meu irmão, e aos cativos deste mundo estender a minha mão, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. A promessa feita é: virei outra vez. Mas a sua ordem diz que é hora de pregar. São tantos por aí, sem abrigo, sem luz, na escuridão da vida, sem Jesus. Eu posso então me esconder e esperar o fim chegar, ou posso simplesmente do amor de Deus falar, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. E este evangelho do reino será pregado a toda a nação. Só então virá o fim, a redenção, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. Amém? Que Deus seja louvado, né? Nossa esperança é essa, que Jesus venha para nos buscar. E esse é o projeto de Deus. Deus nos criou para que nós pudéssemos ter vida. Eu gosto de imaginar esse dia da criação, e acho que você já até ouviu eu falar sobre isso. O dia da criação. Como Deus gastou tempo com o ser humano, né? Deus gastou o tempo de Deus ali criando cada parte do organismo humano. E ao criar cada parte do organismo humano, Ele deixou para nós
aqui algo incrível. Esse link que nós podemos fazer com Deus. E eu quero já agradecer a Deus porque você está aí na sua casa agora, dedicando, né, esses momentos com Deus. O prazer de Deus é estar conosco. E voltando lá naquele dia do Éden, eu fico ali imaginando Deus formando o homem, e aqui em Salmos ele nos diz como Deus detalhadamente ele realmente fez cada parte do corpo humano. Por quê? Por que Deus fez isso? Porque Ele deseja que nós tenhamos vida e vida em abundância. Vamos ler este verso maravilhoso aqui em São João, capítulo 10, no versos 10. E ele diz que tem alguém, né, um ser, que é antagônico à vida. Então ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então Deus nos deu, assim, um grande privilégio, que é de fazer vida com Deus. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Deus faz vida. E Ele nos deu esse privilégio de fazer vida com Ele. De fazer vida com Ele. Então, quando você se alimenta, bebe água, tem um estilo de vida saudável e respira, você está fazendo vida com Deus. Deus colocou mecanismo dentro do nosso organismo para que, junto com o ser humano, ali Deus, o ser humano junto com Deus, pode sim fabricar novas células. Mas nós estamos vivendo num momento hoje, eu acredito que chegamos num auge muito grande, onde, por mais que a tecnologia esteja avançada, as doenças estão em crescimento. E a ciência não consegue erradicar as doenças. Pelo contrário, nós estamos vendo isso acontecer, porque nós estamos aqui no meio de uma pandemia. E quantas almas foram ceifadas? Qual é o segredo para ter saúde? Nós estamos vivendo o Novembro Azul. O Novembro Azul, ele traz para o homem aqui a necessidade, é uma campanha que traz para o homem uma necessidade de que ele precisa ter cuidado com o seu corpo, visitar o seu médico e observar realmente como está a sua saúde. Fazer um diagnóstico, né? Não só um autodiagnóstico, mas realmente fazer exames preventivos. Mas a maior prevenção, essa, não é só em novembro. E as mulheres, elas também tiveram o Outubro Rosa, onde, por causa do aumento do câncer, tanto no homem o câncer testicular e na mulher o câncer de mama e de útero, surgiu agora o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Mas, se você parar para pensar, por que nós temos Novembro Azul e Outubro Rosa? No passado, o seu bisavô, seu tataravô, não tiveram Outubro Rosa, avó e avós, né? E bisavós também, não tiveram. E por que hoje está tendo essas campanhas? Algo está mudando no mundo. E quando a gente olha, qual é o foco da doença? É o mesmo que seria o da saúde. O mesmo que deveria trazer saúde é o mesmo que está trazendo enfermidades. O alimento. O alimento, ele realmente está trazendo para as pessoas que sabem escolher saúde ou doença. A Unicamp, aqui em São Paulo, ela fez uma campanha, na verdade, ela fez pesquisas, né, para descobrir por que as pessoas estão tendo câncer. E é um número muito grande de pessoas que estão sofrendo desta enfermidade. E, ao eles começarem a pesquisar, eles descobriram que algo está mudando nos alimentos.
Por exemplo, nos Estados Unidos, quem foi a pessoa que mais buscou entender essa problemática do aumento das enfermidades, principalmente do câncer, tanto no homem quanto na mulher, foi a doutora Deborah Lee Davis. A doutora Deborah Lee Davis, ela foi presidente do FDA, que é como se fosse a Anvisa do Brasil, e ela começou a pesquisar e descobriu que estava acontecendo mudanças hormonais no organismo do ser humano. E ela foi bem criticada na época, as pessoas ali falaram que ela não deveria estar fazendo uma pesquisa assim, e também ela chegou a um ponto de quase ela perder a carteira de médica e de cientista. Mas ela foi avante. A doutora Deborah Lee Davis, ela descobriu que os alimentos que estão sendo oferecidos para os seres humanos hoje são o grande foco aonde inicia-se ali a doença. Por quê? Porque são introduzidos no organismo humano algumas substâncias contrárias à produção de vida, contrárias à saúde. Voltando à Unicamp, a Unicamp observou que certos alimentos, principalmente o alimento carne, né, a carne de gado, estava sendo colocado nesses animais, nas carnes desses animais, o nitrito e o nitrato. O nitrito e o nitrato, eles fazem com que essa carne fique bem avermelhada. E as pessoas pensam que é sangue, mas não é sangue, é uma tinta. E essa carne ali, cheia de nitrito e nitrato, quando a pessoa ingere esse tipo de alimento, que eu chamo de pseudoalimento, ela leva para o seu interior essas duas substâncias, que quando é introduzida no intestino, ela se transforma em nitrosamina. A nitrosamina, eu posso dizer que é uma bomba relógio para o aparecimento do câncer nos seres humanos. Mas a grande problemática hoje para o homem não é só o câncer testicular, que é o câncer de próstata. Quando Deus trouxe para o seu povo um estilo de vida saudável, e Ele, através da sua serva, deu várias orientações para que abandonassem certos tipos de alimento, é porque Deus não gostaria e não quer que o seu povo passe por esses tipos de enfermidades. Que nós sabemos que o câncer não é só o alimento, mas o próprio estresse e o ambiente. Quando a gente vai falar por que adoecemos, sabemos que tem doenças ambientais, como nós estamos agora vivendo a pandemia, e outras doenças por causa do estresse e de um estilo de vida não saudável. Nós temos 8 remédios naturais que, muitas vezes, quase impossível na vida corrida de hoje, você cumprir essas leis de saúde. Mas tem algumas, vamos dizer, algum detalhe que nós precisamos prestar atenção. Precisamos prestar atenção nessas 3 necessidades do organismo humano: alimentação, respiração, né, e a ingestão de água. Mas eu sempre falo para os meus pacientes, qual é a forma correta de se alimentar hoje para que você adquira saúde? De uma forma sintetizada. Se nós usarmos 2 pilares da alimentação, nós poderemos começar a despertar a nossa mente para observar esse assunto tão importante. Porque, de acordo com o Dr. Thomas Campbell, ele diz que o problema da humanidade, e ele foca mais no americano, está o problema e a solução. Ele diz, está na escolha que cada um faz do alimento que ele leva, né, para a sua boca. Então, quais são esses 2 pilares que eu mencionei agora? Qualidade e quantidade. Se você olhar para o que você vai ingerir e olhar, será que isto tem qualidade? Você para e pensa,
Se nós fizermos um planejamento, mas eu não como em casa, eu não me alimento em casa, como é que eu vou me planejar? Então, nós podemos imaginar, né? Alguns alimentos que eu vou escolher, mesmo que seja no restaurante. Eu vou comer saladas, eu vou buscar um alimento que não tenha mais muito gordura, eu vou escolher um tipo só de carboidrato. Então, quando você aciona o seu cérebro para uma alimentação saudável, você vai se tornar uma pessoa mais seletiva. Você vai se tornar uma pessoa mais seletiva. Mas a grande problemática hoje para o homem, que não presta atenção nessa alimentação, vai acontecer o que o Dr. David Servan Schreiber escreveu em seu livro chamado Anticâncer. Ele diz: todas as pessoas, todas, têm a semente do câncer dentro dela. E como é que nós vamos nos livrar dessa grande armadilha? Ele diz, simplesmente, que se nós todos temos essa semente do câncer dentro de nós, quem vai desenvolver esse câncer são aquelas pessoas que dão algo fértil para o câncer crescer. Então, se você der muito fertilizante para o câncer, ele vai florescer. Mas se você abafar esse solo dentro do corpo, né, que é algo ilustrativo, você vai deixar esse câncer dormindo, apagado. E como é que nós podemos fazer isso? Na nossa alimentação, nós precisamos buscar, de acordo com a ciência, que eles chegaram a uma conclusão de que aquelas pessoas que não querem adoecer, elas devem ingerir 80% de alimentos crus e 20% de alimentos cozidos. Então, se você ingere 80% de alimentos crus, você está levando para o seu corpo alimentos que são regeneradores. Você pode estar pensando, não, mas por que fica falando tanto de alimento na igreja adventista? Se a guerra de Satanás iniciou lá no Éden com o alimento, ele não mudou a estratégia dele. Quando ele disse para Eva, pode comer, você não vai morrer, ele continua dizendo para as pessoas, pode comer tudo que você quiser, isso não te mata. Mas a doença começa numa única célula. E muitas vezes as pessoas sentem-se mal e elas vão ao médico. E o médico faz exames, mas não é diagnosticado nenhuma doença. E o médico diz, olha, volte daqui 6 meses, 1 ano, para outros exames de rotina. E a pessoa volta para casa meio que frustrada. Por quê? Ela está se sentindo mal, mas não foi diagnosticado. Acontece que doença tem que ter tamanho para que ela seja diagnosticada. Ela tem que ter tamanho. Então, essa doença começa numa única célula e ela precisa passar para outra, outra e outra, até que eles consigam diagnosticar. Então, ela tem centímetros, você já deve ter percebido, olhando em algum exame, que algumas doenças têm tamanho. Então, começa numa única célula. O que a nanotecnologia deseja? Ela deseja descobrir a doença quando ela aparece numa única célula. Mas nós temos recursos de Deus. Se você sente-se mal, é um momento, é um alerta que Deus está te dando para que você possa buscar esses recursos de Deus, que eu chamo de medicina de Deus. A medicina de Deus, ela é fantástica. E eu já falei aqui para vocês, quando Deus deixou ali 8 remédios naturais, eu fiquei analisando. Não, mas ele deixou 10 mandamentos e deixa 8 leis de saúde, e Deus é um Deus de sincronismo. Então, eu fiquei analisando e cheguei à conclusão que Deus deixou para nós 10 leis de saúde.
E os outros dois que faltam, que a gente não coloca ali na sequência, né? Com este alimento, quando ele é introduzido no nosso corpo. O nosso corpo divide cada componente deste alimento. E ele vai direcionar para partes diferenciadas do nosso organismo. Mas esses alimentos sintéticos, eles entram como ladrões, eles arrombam, porque não tem um caminho para eles. Como, por exemplo, você toma um suco de uva e a maioria das pessoas sabem que o suco de uva é bom para a circulação, é bom para o coração. Mas quando você ingere um alimento como uma carne cheia de nitrito e nitrato, como os queijos e as embalagens ali guardadas por anos e anos, cheias de estrogênio, eles têm que arrombar um caminho dentro do corpo, e o corpo ele não sabe o que fazer com esse tipo de alimento. E assim, nós vamos preparando um campo aberto para as enfermidades. Deus, ele não quer que o seu povo passe por esse tipo de tristeza e de enfermidades. Então, ele nos ensinou muitos tratamentos que nós podemos fazer. Você sentiu-se mal, foi ao médico, não houve um diagnóstico, você deve fazer os tratamentos naturais. Porque assim, nunca, nem você, nem seu médico, jamais vão descobrir que doença que iria aparecer no seu organismo. Porque se ela começou numa única célula, ela vai ser eliminada pelo seu organismo, porque ao fazer esse tipo de terapias, o seu corpo, você fazendo esse tipo de terapia, você fortalece o seu sistema imunológico. Então, podemos dizer que a cura, a regeneração, Deus já colocou dentro do nosso organismo. Mas eu falei da doutora Devra Lee Davis, falei dos cientistas, e acredito que nós podemos assistir ali um vídeo aonde a BBC de Londres, ela falou, fez uma pesquisa bem interessante, mostrando o que está acontecendo com o homem que vive hoje na nossa atualidade. Então, é agressão ao homem. Nós podemos ver, assim que for possível, vocês já vão visualizar. O que acontece? Não é esse é o último que nós vamos passar. Ok, obrigada. O que acontece o título é Agressão ao Homem. Foi feito pela BBC de Londres, e eles descobriram que por causa dos alimentos que estão sendo oferecidos hoje, cheios de estrogênio, fitalatos, né, e também nitrito, nitratos e outros aditivos químicos, né, umectantes, acidulantes, espessantes e outros, eles têm trazido para o homem doenças graves. E uma delas mudando o que ocorre de forma natural no corpo do homem. Há uma diminuição dos espermatozoides nos homens, principalmente nos jovens. Então, o que os cientistas europeus unidos descobriram? E a doutora Devra Lee Davis, nos Estados Unidos, também fez essas pesquisas. No primeiro verso que nós lemos, ali fala que o inimigo, ele veio para matar e destruir, mas que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Existe uma guerra acontecendo, não só ao nosso redor, onde a Bíblia diz que Satanás anda em derredor, como leão que ruge, querendo devorar-nos. Mas ele quer nos devorar de verdade, ele quer devorar as nossas células saudáveis. Mas Deus
e principalmente através dos ensinamentos aqui que Jesus e os profetas, inspirados pelo Altíssimo, nos deixou, que nós precisamos realmente cuidar do nosso corpo como um templo. Mas eu não poderia ir embora e falar e finalizar aqui hoje sem dizer para os homens que o problema não é o câncer de próstata. É que as pessoas não falam para vocês a proporção dessa gravidade, dessa problemática do câncer. Quando Deus nos diz, através de eventos finais ali, Ellen White escreveu, que Deus está tentando que o seu povo levar-nos passo a passo ao desígnio original, que o povo de Deus se alimente dos produtos naturais da terra. E então os cientistas descobrem que você deveria comer mais alimentos crus do que alimentos cozidos. E Deus diz, olha, é o alimento original. E quando a gente pensa em alimento original, a gente vê o alimento cru. Mas eu não estou falando para você parar de comer alimentos cozidos. Siga pelo menos o que os cientistas estão dizendo, 80% cru e 20% cozido. E eu parei para pensar, por quê? Por que você vai fazer um exame de sangue e eles pedem para você ficar 8, 12 horas sem se alimentar? E como nutricionista, eu pensei, mas se o alimento é bom, por que não pode se alimentar? Então eu fui estudar, fui buscar artigos, e o que eu encontrei? O alimento cozido é inflamatório. O alimento cozido é inflamatório. Então, se você tem um jantar com alimentos cozidos e de manhã vai fazer um exame ali, um hemograma, os seus leucócitos vão lá em cima. E o médico, o profissional de saúde que for analisar o seu exame vai dizer, tem um problema grave aqui. Por isso você fica sem se alimentar. Mas se você não é diabético e você come alguma fruta e folhas, você vai fazer o seu hemograma, vai coletar o sangue para o exame, não vai dar nenhuma diferença no seu hemograma. Olha que incrível. Então, nós podemos ver que os alimentos crus são regeneradores. E há pessoas que passam pela vida sem se alimentar diariamente com a proporção necessária de frutas, verduras, saladas que ele necessita. Só assim é que você pode fazer uma verdadeira prevenção, que você vá lá no médico fazer os seus exames e ele vai dizer, está tudo bem com você. Por quê? Você passou o ano fazendo uma prevenção dentro da sua casa, dentro da sua cozinha, e mesmo quando você come fora, você se torna uma pessoa seletiva. Mas eu disse para você, homem, que você não sabe que a problemática da próstata é o ponto final da proporção dessa grandiosidade dessa problemática do câncer. Na verdade, hoje, o que ninguém fala para vocês é que está acontecendo com muitos homens, principalmente no Brasil e no mundo todo, o câncer peniano. O câncer peniano é o maior problema para o homem hoje. E só aqui, num grande hospital de São Paulo, relatado por uma pessoa dentro da área de oncologia, ela me disse em público na igreja, numa das palestras que eu fiz, que todos os dias é diagnosticado 20 homens com câncer peniano. E por ano, no Brasil, é retirado mais de 1.000 órgãos masculinos do corpo do homem. Deus não deseja que os seus filhos passem por tal problemática. E eu fui na Bahia, e eu estava contando essa experiência, uma irmã disse, se aquela irmã em São Paulo falou, eu também quero falar. E ela disse, eu sou enfermeira, trabalho com um médico cirurgião, ele é oncologista, e todos os dias ela falou uma frase que eu nunca tinha parado para pensar, chocante, e ela diz, todos os dias nós fazemos 4 amputações penianas. Ela disse todos os dias. Então, hoje, se o alimento cárneo, se os alimentos industrializados e sintéticos, eles estão cheios de
elementos, componentes que não fazem um link com a sua saúde. E nós vemos Deus deixando Ellen White escrever por 40 anos, e eu fico impressionada, porque ela não tinha computador, ela não tinha notebook, ela não tinha nem caneta Bic. E ela escreveu 40 anos sobre saúde. Nós, da Igreja Adventista, precisamos não só cuidar do nosso corpo, mas sermos multiplicadores dessa verdade, que é possível você fazer uma verdadeira prevenção. A situação está tão grave, que a Sociedade Médica Americana, ela fez ali um documentário, não um documentário, mas uma ilustração de uma pessoa que se cuidou e de uma pessoa que não se cuidou. E eu gostaria de colocar aqui esse vídeo para vocês verem. O mesmo homem, e a pergunta desses médicos da Sociedade Médica dos Estados Unidos é: como você quer viver os últimos 10 anos de vida? Sabe por quê? Porque no passado as pessoas tinham uma vida longa e uma morte curta. Ele sabia que ia morrer, chamava os seus familiares e despedia. Hoje, as pessoas, na atualidade, com câncer e outras doenças dramáticas, estão tendo uma vida curta e uma morte longa. Então, a Sociedade Médica fez essa ilustração para que cada um pudesse pensar em como ele quer envelhecer. E mais, os cientistas descobriram que você pode mudar a sua história, mesmo que você esteja de idade avançada. Os seus músculos, o seu corpo, ele pode regenerar. Então, existem 2 tipos de idosos: os muito idosos e os super idosos. Sabe quais são os muito idosos? São aqueles que não estão aguentando nem andar, e a pessoa chega e fala: olha, deixa ele sentar aqui porque ele é muito idoso. E agora, quem é o superidoso? O superidoso é aquele que segue as leis de Deus, as leis de saúde. Os 8 remédios naturais. É aquele que usa a hidroterapia e a geoterapia. Então, eu quero deixar aqui para os homens este alerta, que há uma necessidade incrível, imensa, de mudar agora, se é que você já não mudou. O nosso estilo de vida precisa ser mudado. Porque se o destruidor ele veio realmente para matar e roubar a sua saúde, Deus deseja te dar vida e vida em abundância. E Satanás só consegue te destruir se você o ajudar. Se você não o ajudar, ele não te destruirá. Na verdade, você precisa cansar o inimigo. Você precisa cansar. Porque se você seguir e servir a Deus, você vai conseguir realmente fazer com que ele se afaste de você. Sabe, dá aquela canseira no inimigo, que ele vai dizer: eu não aguento. Esse eu não aguento. Resisti ao diabo e ele se afastará de vós. Olha só aqui em Êxodo 23, no versos 25. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Não é uma promessa maravilhosa? Se você servir a Deus, e quando nós estamos aceitando este alimento tão saudável que Deus nos oferece, claro que ele não é tão saudável quanto Adão e Eva comeu lá no Éden. E eu sei que você poderia estar pensando: ela está falando dos alimentos sintéticos e falando para a gente comer cru, mas todos os crus hoje, cheios de agrotóxico. Sim, você está certo, você está certa. Os alimentos hoje não são tão puros como no passado, mas dentre tudo que é ruim, que está sendo oferecido para nós, escolha o menos pior. Escolha o menos pior. E Deus abençoará o seu pão e abençoará a sua água e afastará de ti as enfermidades. Eu quero aqui dizer para vocês que o Ministério da Mulher, o Ministério da Mulher que está em missão, nós estamos preocupados e também estamos empenhadas em trazer para vocês mais possibilidades
de vocês entenderem como é que podem conseguir ter mais saúde e essa prevenção através das terapias naturais. Como que nós vamos fazer? No dia 29, nós vamos promover um curso e está aberto para todas as pessoas, homens e mulheres, eu acho. É isso, Ellen? Homens e mulheres, todos que quiserem. Então, vamos falar de uma parte estética e de saúde, certo? É a estética terapêutica. Vamos falar da estética terapêutica. Eu criei esse item, até coloquei o meu nome, Chessman Estética Terapêutica, porque é algo tão gostoso de fazer, que ao mesmo tempo que você vai vendo o seu corpo, modificando para que você fique jovem, com longevidade, e as pessoas nem acreditam na idade que você tem, porque você vai se renovar com essas técnicas que você vai aprender, e logo nós vamos colocar para vocês como vocês poderão se inscrever neste curso tão maravilhoso, para que você tenha essa estética terapêutica. Então, vai ser beleza, né? Tanto de fora do seu corpo quanto de dentro. Vamos renovar células, pele, e vamos renovar a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos servir a Deus de uma forma plena. Que aonde você andar, as pessoas vão dizer, mas o que você está fazendo? E olha, abre aquela porta para você falar para as pessoas. Eu quero deixar aqui para os homens que, dentro dessa problemática tão grande, né, do câncer de próstata, o câncer peniano, e homens tendo câncer de mama, porque ao ingerir esse tipo de alimento, está acontecendo também dos homens terem nódulos na mama, homens fazendo mamografia. Eu quero dizer para vocês que existe tratamentos específicos para que os homens possam realmente se libertar. Eu sei que o câncer de próstata traz ali um desconforto muito grande no fluxo urinário, e fazendo terapias com água e com argila, isso vai melhorar posso dizer, até quase 100%, e se você insistir, fazendo tratamento benéfico, será 100%. Então, não perca essa chance de fazer esse curso maravilhoso, onde nós vamos poder passar para vocês mais conhecimentos e mostrar a vocês que as bênçãos de Deus estão abertas para todos aqueles que desejarem, né, usufruir da medicina de Deus. Vale a pena. Eu quero te convidar agora. Quem sabe você quer ficar de pé ou ficar como você está em sua casa. Mas vamos falar com Deus? Este é o Deus da saúde, o Deus da misericórdia, o Deus que quer nos dar vida e vida em abundância, ainda que neste mundo. Vamos falar com Deus. Pai querido que está nos céus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Sabemos que o inimigo tem transformado as indústrias, transformado os alimentos que são saudáveis em alimentos que trazem enfermidades. Mas queremos te pedir, Senhor, que nos ajude para que tenhamos forças de abandonar aqueles alimentos que não fazem bem ao nosso corpo. Sei que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades das trevas. E mudar os hábitos não é algo fácil, mas é possível, porque através do poder que nós clamamos agora, que o Senhor possa nos dar, nós seremos mais que vencedores junto com Jesus. Nós pedimos que abençoe a todos que estão assistindo e que seja também, Senhor, que faça de cada um multiplicador desta mensagem. E seja conosco, Senhor, no restante desta semana. Ainda clamo que o Senhor abençoe a igreja de Vila Matilde, o pastor e sua família. Abençoe também toda a liderança e os membros. E um pedido muito especial. Por favor, Senhor, nos ajude, porque queremos muito morar no céu contigo. E não permitas que o anjo parta dessa terra antes de escrever os nossos nomes no livro da vida. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor os abençoe agora e sempre. Amém.